Oi gente, tudo bem? Aqui é o Sérgio novamente. Esse vídeo é um vídeo bem menor que o outro, aquele outro foi bem mais pesado, enfim, é um vídeo um pouco mais completo. Esse aqui é pontual sobre alguns manuais normativos, tá? Então eu vou comparar algumas coisas que a comissão apuradora e análise preliminar e até o departamento jurídico na nota jurídica falaram sobre alguns normativos, descumprimento normativo e tal. Então agora a gente vai falar só sobre concessão de crédito, tá? Na verdade, assim, os manuais eles são bem completos. Hoje em dia pode até ser que tenha mudado alguma coisa. Enfim, eu vou falar de coisas que aconteceram em 2012, do comecinho de 2013. A gente já está em 2017, ou seja, é, certamente alguma coisa mudou. Mas o básico, o conceito básico é esse, tá bom? Então vamos lá. É bom esclarecer que todos os procedimentos realizados na Caixa, sem exceção nenhuma, eles são norteados por manuais normativos. De uma simples abertura de conta poupança que a Caixa faz muito, até um empréstimo de ordem bilionária, um mega empréstimo, rigorosamente todos os procedimentos eles são normatizados, tá? Só que assim, isso não necessariamente implica que essas informações elas são lineares e técnicas, ou seja, elas não são passivo de interpretação. Pelo contrário, né, os manuais normativos, eles, apesar de eles existirem para colocar uma regra em todos os procedimentos, em muitos casos mesmo, eles causam dúvida, porque ele depende de interpretação, né? Então, por isso que em alguns casos o funcionário ele se vê diante de uma situação onde ele precisa decidir conforme o entendimento que ele tem sobre aquilo, né? E muitas vezes entra em conflito com o que outra pessoa entende, ou seja, eu faço, por exemplo, uma abertura de conta, enfim, conta poupança, uma coisa simples, e eu entendo determinada coisa e pode ser que a pessoa que vai fazer a conferência entende de forma diferente. Agora, quando a gente fala de concessão de crédito, de empréstimo, isso também acontece, né? É, Só que de qualquer forma, assim, o que eu vou fazer, eu vou explicar alguns pontos bem claros dentro dos normativos e que foram completamente ignorados no processo administrativo, né? Na verdade, infelizmente, quem está fazendo a análise jurídica disso hoje em dia, os juízes, os eventualmente promotores, os desembargadores, não têm acesso a esses procedimentos internos, infelizmente. Então, o que eu fiz? Eu vou pontuar o que foi citado no processo administrativo. Vou pontuar, vou até esquecer a parte jurídica da coisa, vou pontuar o que o próprio normativo da Caixa diz, para mostrar que existe na verdade, assim, existe uma confusão muito grande por parte da comissão apuradora, da análise preliminar do próprio jurídico, não perante a lei, mas perante o próprio normativo da Caixa, né? Então vamos lá, o CR015, que é talvez o principal, esse aqui, entre aspas, é exatamente qual que é o objetivo dele, tá? Ele define norma e procedimento para a realização de análise de avaliação de risco de crédito de empresas com faturamento fiscal bruto até 50 milhões, exceto as empresas com empresas sem fins lucrativos, holding, construção civil, que não é o caso do meu processo, né? Então, assim, um dos pontos que eu achei bem interessante é lá, empresa inativa e empresa sucessora. O normativo da Caixa explica o que é. A sucessão era caracterizada pelas seguintes alterações em conjunto, ou seja, elas todas têm que existir. Uma nova inscrição da empresa no CNPJ, a continuidade do negócio, mesmo ramo, setor ou formas de atuação, né? Permanência do sócio detentor do controle da empresa sucedida na nova empresa, né? Ou seja, a empresa ela tem que mudar o CNPJ, a empresa que comprou, o dono da empresa que comprou, o sócio majoritário, tem que fazer parte da nova empresa e ela tem que dar continuidade de negócio, ou seja, não pode ser, por exemplo, ser considerada uma empresa sucessora, uma empresa, uma sorveteria, por exemplo, e no dia seguinte ela vira uma borracharia. Na verdade, ele não deu uma sequência no negócio, não abriu um novo negócio. Ou seja, tirando isso, qualquer um desses itens, o normativo da Caixa diz categoricamente que ele não pode ser considerado uma empresa sucessora. A situação de sucessão ela é comprovada por meio de documento constitutivo da empresa sucedida, né? E suas alterações que são arquivados no dossiê da empresa, enfim. É o contrato social. Contrato social falando, dependendo de como a empresa, pode ter as atas de reunião, né? Se for uma SA, enfim. Mas é o documento constitutivo da empresa dizendo que uma outra empresa comprou e que essa empresa que comprou se fundiu a outra, enfim, né? Fez todo esse procedimento. Nesse caso, admite-se a utilização da data de constituição da empresa sucedida pela empresa sucessora, né? Ou seja, a empresa sucessora é de 2000, a empresa sucedida é de 90, a análise é feita como se fosse de 1990, né? A grosso modo aí.
Vamos lá, agora eu vou colocar as quatro definições jurídicas, né, de uma empresa, de uma sucessão empresarial, né? A primeira transformação, basicamente que é uma empresa que se transforma de limitada para SA, por exemplo, uma empresa que é por cota de limitada e vai virar uma SA, uma empresa SA de capital fechado vai abrir capital na bolsa, por exemplo, enfim, ela passa por uma sucessão empresarial através de transformação. Nenhum caso analisado meu tem isso. Incorporação é quando uma ou mais sociedade, uma ou mais empresa, é absorvida por outra. Então a gente tem um caso bastante conhecido aqui, a Sadia e a Perdigão. Eu não sei quem comprou quem, acho que foi a Sadia que comprou a Perdigão, enfim. Ou seja, uma empresa passa a assumir a outra, né? A fusão é quando duas empresas, duas operações se fundem para formar uma nova. Ou seja, você tem a empresa A e a empresa B que geralmente fazem a mesma coisa. As duas se fundem para abrir uma empresa C, uma terceira empresa, né? E a cisão é quando quando é a operação, né, pela qual a sociedade transfere todo ou somente uma parcela do patrimônio para uma ou mais sociedade constituída para esse fim ou já existente. Só que assim não é o caso também, ou seja, nenhum desses quatro pontos se adequam a qualquer caso levantado pela comissão apuradora no meu processo administrativo. Então, vamos lá. Na análise preliminar, no processo administrativo e até na própria nota jurídica, é dito que eu teria avaliado empresas com a composição societária recentemente alterada, como se isso fosse um impeditivo. Só que a única referência mais próximo dessa suposta prática irregular, porque não é irregular, normativamente ninguém diz isso, seria uma empresa sucessora, só que não é o caso, né? Então assim, eles falam, abaixo o trecho da nota jurídica que fala sobre isso. A nota jurídica, ou seja, é a homologação do jurídico da Caixa sobre aquilo que foi feito. A comissão entendeu em síntese que o empregado arrolado agiu com dolo pelo fato de ter concedido empréstimo mediante procedimentos regulares para empresas sediadas em diversos municípios, que não fala nada também no normativo, as quais sofriam alterações no quadro social e na atividade econômica antes de serem avaliadas pela área de risco. Ou seja, a única coisa que chega perto disso que eles falaram, porque isso aí que eles falaram não existe um conceito normativo falando que eu não posso fazer, por exemplo, uma avaliação de uma empresa que não é que não está na cidade onde a agência fica localizada, ou fazer avaliação de empresa com alteração de quadro social. A única coisa que chega perto disso seria uma empresa sucessora, só que nenhum dos casos é enquadrado como empresa sucessora, tanto pela lei, tanto pelo próprio normativo da Caixa. Né? Então aí está o tal do nexo causal que novamente a gente não vê. O jurídico da Caixa alegou uma coisa que rigorosamente não existe. Né? Mas vamos lá, ainda no CR015 a gente vai falar sobre os documentos obrigatórios para análise de crédito. Tá? Documento constitutivo da empresa, são todos esses que estão aí. Daí tem, eu até registrei, até frisei aqui, é obrigatório que o documento constitutivo da sociedade e suas alterações, bem como de cooperativas, estejam registrados na junta comercial. E no caso da sociedade anônima também sejam publicados no Diário Oficial. Ou jornal de grande circulação, enfim, a gente não teve nenhum caso lá de sociedade anônima. Então assim, esse tipo de caso é interessante lembrar, porque assim, é o contrato social, se a empresa tem que ter o contrato social, tem que apresentar. Só que hoje em dia no site da Jusesp, hoje em dia não, enfim, já faz uns bons anos já, no site da Jusesp, através de consulta pública, você consegue imprimir o contrato, você consegue ter acesso a esse contrato. Então existem casos em que a comissão apuradora falou que não foi localizado nada da empresa. Então assim, para verificar se aqueles dados que tinha sido inserido no sistema estava certo ou não, é só pegar o contrato social, que é o documento básico. Ou seja, se o Marcelo lá atrás, que a gente já analisou, ele conseguiu provar que ele perdeu os documentos ou fez sumir os documentos, a comissão apuradora teria acesso a esse documento, porque isso aqui é consulta pública na internet, dá para consultar. Né? E outro caso aqui, eles falam assim, eu frisei, a data de constituição da empresa a ser considerada para inclusão no sistema é a data constante no campo data de abertura do CNPJ. Existe em determinado momento do normativo que ele vai falar que algumas pessoas interpretam, não, que quando você tem alteração da sociedade na empresa, você tem que colocar a data da alteração da sociedade. So que esse item, o 3.7.2.4, desse mesmo manual normativo, diz que a data de constituição, para ser colocada no SIRIC, é a data da abertura do CNPJ. Então, assim, é aquilo que eu falei no comecinho da apresentação, assim, é uma informação que diverge da outra. Então, qual das duas que a gente vai levar em consideração?
Entendeu? Eu faço uma, eu faço outra. Eu vou nesse aqui, eu vou no que é mais simples, mais fácil de entender. Né? Documento obrigatório, é DIPJ, DFIS, enfim, é o imposto de renda da empresa. É, daí tem o DFIS aqui, mas né, na época que eu estava lá, não tinha esse documento ainda, então não vou entrar no mérito dele. Isso, ou seja, da empresa de documento é isso. Preciso do imposto de renda e documento constitutivo da empresa, mais nada. E documento de pessoa física precisa o documento de identidade, comprovante de inscrição no CPF, e caso de emancipação, procuração, enfim, que não é o caso. Ou seja, não tem muita coisa. O que eles pedem de documento é isso. Entendeu? Só que assim, quando você tem eles falam que não, sumiu o documento, não tem documento. Esses documentos a gente consegue consultar na internet. Comprovante de inscrição no CPF, a Caixa é uma dos órgãos aí que faz a gestão disso também, regularização do CPF. Ou seja, mesmo vamos imaginar que realmente sumiu. O que eu realmente não consigo acreditar nisso, mas enfim, vamos acreditar que realmente sumiu. Tanto o contrato social da empresa quanto a documentação e a regularidade da documentação dos sócios dá para ser consultado via internet de uma forma tranquila. Né? Daí você tem o anexo 1 lá, enfim, que são outros documentos que precisa. A empresa proponente, enfim, daí eu coloquei lá a empresa proponente, faturamento fiscal até 50 milhões, que é o caso de todos que foram analisados. Tem que apresentar essa documentação tal. E uma das coisas que eu achei interessante colocar aqui, ó, eu frisei, a realização da pesquisa automática. Automática, ou seja, eles falam que eu burlei o sistema. Eu não tenho como burlar uma pesquisa automática. Entendeu? Eu não vou nem entrar no mérito do comitê de crédito analisar, porque o comitê de crédito tem que analisar tudo que ele vai deliberar. Ninguém aprova um empréstimo sem analisar a documentação. E no final desse vídeo a gente vai ver quem que fez a análise, enfim, quem que era o comitê. Então assim, a realização da pesquisa é automática. Eu não tenho como fraudar uma coisa que é automático. Né? E para os sócios, pessoa física, dirigente e tal, precisa dessa documentação, ou seja, apresentação do documento de identidade, comprovando a inscrição do CPF, aquilo que a gente já viu. A pesquisa automática do SIRIC, ela contempla restrições de crédito externas e internas e as operações de sistemas corporativos da Caixa. Enfim, ela tem que ser impressa e arquivada no dossiê. Então, assim, novamente é dito que a pesquisa ela é automática e ela contempla isso, eventual restrição de crédito externa e interna. Ou seja, se a empresa tinha uma restrição, se ela tinha algum impeditivo para fazer a contratação, não sou eu que vou, eu não tenho como falar isso manualmente, porque a pesquisa é automática. O item 3.9 justamente fala só sobre isso. E no penúltimo item aqui, está lá, por meio da realização da pesquisa automática, é feita a consulta ao Bacen. Ou seja, a dívida que a empresa tem não é o gerente que coloca, não é a pessoa que faz a avaliação de crédito que coloca, é uma pesquisa automática que determina isso. Então aquela coisa lá atrás que fala que eu fraudei sistema não informando esse tipo de coisa, não tem como informar, é automático. Né? A pesquisa aí, a automática, né? Não manual como induz a comissão apuradora. Daí vamos lá, o documento obrigatório, identificação de contingência. Né? Assim, aqui tem várias coisas que é interessante ler, enfim, mas o principal é a verificação da existência de restrições efetuada por meio de consulta via web, que é um sistema interno da Caixa, e disponível também na pesquisa do SIRIC. Ou seja, quando você faz a avaliação de crédito no SIRIC, você não consegue concluir se você não imprimir as certidões. Então, como é que a comissão apuradora pode falar, vamos falar que, ok, sumiu a certidão em si sumiu, não existe mais. Só que o sistema não liberaria o empréstimo se não tivesse essa certidão. Entendeu? O sistema não geraria uma análise de risco se não tivesse essa certidão. Né? E as outras pesquisas está aí, são todas pesquisas, FGTS, débito trabalhista, são todas pesquisas que por mais que tenha se perdido essa pesquisa, ela não quer dizer que você não tendo aquele documento, aquela pesquisa, ela vai deixar de existir. Se eu quiser hoje pesquisar todas as certidões e o histórico delas, eu consigo. Entendeu? Então, assim, qual que seria a minha má-fé? Eu vou sumir com as pesquisas ou não vou fazer pesquisa, sendo que está lá, qualquer um pode fazer. Né? Avaliação cadastral, as restrições absolutas, eu frisei aqui, as restrições absolutas em aberto são tratadas automaticamente no momento da realização de avaliação de risco de crédito da empresa.
entendeu? Ou seja, se eu faço, se a empresa tem alguma restrição, alguma coisa, eu não, a qualificação é automática pelo sistema, se for uma dívida qualificável. Eu não tenho como burlar o sistema nisso também. Se a empresa tem uma restrição de, sei lá, 10 mil reais e é uma restrição que o sistema entende que não dá para conceder, o empréstimo não tem o que eu fazer. Entendeu? Isso é automático. E vamos lá, daí no final ele tem falando sobre a liberação do empréstimo. O item 3.30 fala sobre a rotina de bloqueio e de avaliação de risco de crédito. O primeiro item não tem muito mais o que falar. A avaliação do risco de crédito da operação é bloqueada pela rotina de verificação dos regimes de alçada, quando o comprometimento proponente da Caixa ultrapassa o valor equivalente à alçada de gerente. Ou seja, passou da alçada de gerente, conforme o normativo AL 026, que é o de pessoa jurídica, que é o último aqui, automaticamente a avaliação ela fica bloqueada. Então, assim, não tem como eu querer fazer uma contratação de um empréstimo que fugiu do meu regime de alçada, ele fica bloqueado. E a gente não consegue desbloquear. E depois, a gente até viu no outro vídeo, a gente vai ver aqui nesse depois qual que é o regime de alçada. Na agência, na liberação, o que a gente faz? Na agência, que são rotinas, rotinas da agência. A agência solicita o desbloqueio de avaliação de risco de crédito e encaminha a resolução, esse monte de sigla é resolução, emitido pelo detentor da agência competente com a autorização de liberação à Girete. Autorização do Comitê de Crédito. E a gente aguarda o recebimento de mensagem informando o desbloqueio da avaliação para dar continuidade ao processo. Ou seja, a agência tem que mandar isso para essa área externa, que é a Girete tem que liberar e a gente tem que esperar para contratar. É só isso. A recepção. Agora vamos mudar de normativo, tá? Agora a gente vai sobre. Eles falaram sobre um dos itens foi assim, foi um item rápido que eles falaram, só que nesse item rápido eles falaram que eu agi com dolo, né? É o manual normativo CO 027 que fala sobre abertura sobre conta corrente de pessoa jurídica. O item 4.2.4 fala sobre a recepção da documentação. A gente é o gerente responsável pela exatidão, legitimidade e tal. O item 4.2.4.3 está lá, confere e confronta as cópias da documentação apresentada com os originais. E verifica a existência de autenticação efetivada em cartório e na falta dela a gente carimba lá o confere com o original. Ou seja, eu tinha dito no meu depoimento que eu entendia que você, quando é gerente, automaticamente você pode atestar se uma documentação está certa ou não, uma assinatura está certa ou não, justamente por conta desse item. Esse item diz que ele fala que é a responsabilidade do gerente fazer essa verificação. Então, no meu entendimento leigo, na época, eu entendia que todo gerente, por conta desse normativo, todo gerente automaticamente tinha essa função. É aquela coisa que a gente falou lá atrás, né, que os normativos eles são bem incoerentes, eles entram em conflitos. Então, esse normativo de conta corrente é bem claro em relação a isso. Então, o meu entendimento foi esse. E tá bem claro, filho. Eu sou obrigado a conferir e confrontar a cópia. Ele não fala que o caixa tem que fazer isso, ou o assistente, qualquer outra pessoa. Ele fala bem categórico, ele fala que o gerente é responsável por isso. Entendeu? É só por isso que eu fiz a conferência. Né? Na Herete, ou seja, Herete é aquela área que faz a conferência. Toda conta que a gente abre pode ser uma conta poupança ou uma conta de uma mega empresa, ela passa por uma conferência, para uma área que não é a da agência, chama-se Herete. Ou seja, abertura. A aplicação da marca NV, que é não verificado, ou seja, uma conta que foi aberta, mas a documentação não foi entregue ainda, enfim, ainda não foi analisada, ocorre no momento da abertura da conta no SIGAT com ativação automática, ou seja, é uma marca que não é o gerente que vai lá e coloca, é automático, é tudo rotina de sistema. A desativação da marca NV, de não verificada, somente é efetuada após a verificação da conformidade documental da conta e correspondente registro, enfim, no CACN, que é o sistema. Nas agências sem Herete e agências com Herete como empregado, uma vez que a verificação da conformidade de abertura da conta ocorre por amostragem, a desativação é feita pelo gerente, mas não é o caso. Todas as agências que eu trabalhei até hoje tinha Herete, principalmente essa última, que é a agência Jundiaí, que é uma das maiores que tem no estado de São Paulo. Ou seja, a Herete é responsável por verificar a conformidade. Ou seja, vamos imaginar que realmente a conta estava inconforme, estava errado como a comissão disse. A responsabilidade não é minha. Não é minha e de nenhum outro gerente verificar isso. Eu tenho que sim receber a documentação e ver se está tudo certo. Só que para conferir se tanto eu fiz certo quanto o cliente entregou a documentação certa, a gente encaminha isso para uma outra área, que é a área chamada Herete.
Ou seja, a Herete que tem que falar se está certo ou não, não sou eu. Porque eventualmente, assim, às vezes pula, às vezes passa batido um dado ou outro, ou tem alguma inconformidade aqui e tal, ou seja, eu não posso conferir aquilo que eu fiz. Por isso existe a Herete faz isso. E a Herete não apontou restrição, não fez apontamento negativo em rigorosamente nenhuma conta que eu abri até hoje. Nenhuma, sem exceção. Né? Agora sim, para terminar, o regime de alçada. Eu falei lá atrás que o comitê de crédito, né, que depois que o empréstimo, na verdade, ele é bloqueado, se ele passa do regime de alçada, ele é bloqueado, é exatamente isso aqui. Ó. É o item do AL 026, que é o regime de alçada. Vamos para a parte de baixo, tá? Gerente de atendimento até 30 mil reais, ou seja, qualquer tipo de empréstimo a partir de 30 mil reais, eu não consigo liberar. A liberação ela é bloqueada. Não sou eu, ou seja, não cabe a minha pessoa fazer a liberação de qualquer empréstimo acima de 30 mil reais. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. E o normativo que eu mostrei lá atrás, ele fala justamente isso, não fala? Ele fala que não que a avaliação da operação acima da alçada do gerente, ela é automaticamente bloqueada. E ela não é liberada pelo gerente, é liberada por uma área fora da agência. Então, como é que eu posso ter fraudado, sumido com documento, feito... Ou seja, se eu tivesse realmente feito isso, eu estaria macumunado com todo mundo que participa da liberação do empréstimo. Não só comigo. Com a pessoa que faz a conferência da documentação, com a pessoa que faz a liberação do empréstimo, com todos os membros do comitê. Só que assim, é muito mais fácil você apontar o dedo para uma só pessoa. Né? Então, assim, esse item da Caixa, esse normativo da Caixa, o L026... ele comprova, ele prova, na verdade, é uma prova que a própria Caixa gera contra ela, né? Que não tem, é impossível contratar o valor acima disso, né? Então é isso, assim, esse foi um vídeo bem rápido. No próximo vídeo eu vou falar sobre os manuais normativos que regem a conduta dos empregados na Caixa e os procedimentos de um processo administrativo, ou seja, o que o empregado realmente pode ou não pode fazer, normativamente falando, e o que no procedimento administrativo, como que a comissão deve se portar, como que a análise preliminar, ela pode solicitar a oitiva de alguém, ela pode convidar a cliente, ela não pode, enfim. Vamos ver se o que eu disse na minha defesa está certo em relação, não vou nem falar juridicamente, eu vou fazer uma análise pura e restrita aos normativos da Caixa. Eu tenho certeza que vai ser muito mais coerente do que as acusações que foram feitas para mim. Falou, gente. Obrigado.